Bom dia, pessoal, bem-vindos a mais uma videocorreção, agora correção dos exercícios da aula 4, setor B, tá? Então, o primeiro exercício fala assim: em cada uma das ilustrações a seguir, represente o correspondente raio de luz refletido. Então, o que ele manda você fazer? Construir o raio refletido, tá? Então, aqui está o raio incidente, aqui está a superfície. Primeira coisa que você vai fazer, traçar a reta normal. Essa reta normal, ela é perpendicular ao plano, onde toca aqui, ó. Então, onde o raio incidente toca, eu traço a normal, perpendicular, 90 graus, à superfície. Então, essa reta normal, ela é perpendicular à superfície, 90 graus. E ela é tracejada, porque ela não existe, tá? Segunda coisinha que nós vamos fazer, segundo passo, identificar o ângulo de incidência. O ângulo de incidência é entre o raio incidente e a reta normal. Tá bom? Professor, então o raio incidente vem aqui e o raio refletido vem aqui, ó, ângulos iguais, né? Isso. Mas como que a gente vai construir isso? Primeira coisa, eu vou traçar uma reta paralela normal, cruzando o raio incidente. Pode ser uma reta paralela aqui, aqui. Eu vou traçar essa reta aqui, ó. Então essa reta ela é paralela, então ela é perpendicular, né? Tá? Ela é igual ao normal, ela é perpendicular à superfície, ela é paralela, é perpendicular, 90 graus, 90 graus. Aonde ela cruzou, coloca um pontinho aqui, ó, tá? Então a distância desse pontinho até essa superfície, faz de conta que deu 5 centímetros. O que eu vou fazer do outro lado? Eu vou fazer o simétrico desse ponto. Se desse ponto até a superfície tem 5 centímetros, o simétrico dele vai ter, da superfície até o simétrico dele, vai ter quanto? 5 centímetros. Professor, aqui o meu deu 4 centímetros. Então aqui 4 centímetros aqui, 4 centímetros aqui. Tá legal? Simétrico. O que são pontos simétricos? Eles têm a mesma distância. Ó. A distância desse ponto até a superfície é 5 centímetros. A distância desse ponto até a superfície, 5 centímetros. Próximo passo, eu vou ligar esse ponto aonde a reta normal ela cruza com a superfície. Ó. Ponto de intersecção entre ela aqui, e a superfície. Onde o ponto raio incidente toca. Então, tracei aqui, ó. Próximo passo. Professor, raio incidente vem, toca a superfície e ele sai, ó. Sabe por onde que ele vai sair? Ele vai sair na mesma direção dessa reta, ó. É por isso que eu tracei essa reta aqui, ó. Porque o raio refletido vai sair nessa direção, ó. Tá vendo? Ó, que bonitinho. Raio incidente, raio refletido, na mesma direção daquela reta tracejada. Tá vendo? Então, e o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tá vendo? Aqui é segunda lei da reflexão. Então, aqui está o item A. Item B, o item B, o raio incidente vem, só que o plano, a superfície, ela está inclinada, ó. Tá vendo? Ó, em relação ao raio. Então, a superfície, ela forma um ângulo de 45 graus com esse plano aqui, com essa reta tracejada, ó, 45 graus. Então, o raio incidente vem e ele vai ser refletido. Mas como que ele vai ser refletido aí, professor? Primeira coisa, ó, tá vendo essa reta? Ela é paralela a essa. E eu tenho uma outra reta cruzando aqui, ó. Então, lá no 8º ano, vocês tiveram uma aula sobre, na matemática, né, sobre quando você tem duas retas paralelas e uma reta cruzando essas duas, uma reta oblíqua aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá legal? E essa reta forma um ângulo de 45 graus, ó. Tá bom? Então eu tenho duas retas paralelas, tá? E ó, o raio incidente e essa reta são paralelas e o ângulo formado entre a superfície e essa reta é de 45, tá? Já vou chegar lá onde eu estava falando, lá do 8º ano. Então, primeiro passo, traçar a reta normal. E a reta normal ela é perpendicular, ó, onde o raio incidente toca, eu traço a normal, perpendicular, 90 graus à superfície. Segundo passo, tá vendo? Essas duas retas são paralelas, que eu estava falando lá do 8º ano. Lá no 8º ano você aprendeu quando você tem duas retas paralelas e uma reta cortando essas duas, né, com um ângulo diferente de 90, tá? A gente tem lá os ângulos colaterais internos, colaterais externos e nós temos também os ângulos correspondentes, tá vendo? Ó? Esse ângulo corresponde a esse, ó. Esse ângulo corresponde a esse. Tem as duas retas aqui, duas retas paralelas e uma reta
cortando as duas. Então esse ângulo aqui corresponde a esse. Se esse é 45, esse é 45. Ah, professor, aqui é 90 graus, aqui é 90, aqui é 90, e esse ângulo também é 90, ó. Se esse ângulo é 90, aqui é 45, 45 para 90 falta quanto? 45. Portanto, o ângulo de incidência, ó, entre o raio incidente e a reta normal vai ser 45. 45 mais 45, 90. 90, 90, 90, ó. Ó, ângulos opostos pelo vértice, ângulos opostos pelo vértice também lá do oitavo ano, tá bom? Ah, professor, se o ângulo de incidência é 45, o de reflexão também é 45. Tá vendo, ó? Ângulo de incidência, cadê a setinha? Ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Professor, 45 mais 45, 90. Então, ó, o ângulo incidente, o raio incidente e o raio refletido, eles formam entre eles um ângulo de 90 graus. Eles são perpendiculares entre si, ó. O ângulo de incidência é 45 e de reflexão 45. Está aí o item B. Vamos lá para o exercício 2. O exercício 2 fala assim, ó. No ponto F eu tenho aqui um espelho, um ponto F e um ponto C. E aqui tem uma malha aqui quadriculada, ó. O ponto F, no ponto F, ele fala que colocou uma caneta laser, uma luz laser, tá? Então ele colocou um laser aqui. E ele vai apontar o laser para o espelho, ele fala assim, ó, ele vai apontar o laser para o espelho e a luz tem que sair do laser, incidir no espelho e voltar e passar pelo ponto C. Por quê? Porque no ponto C eu tenho aqui um sensor eletrônico para ativar alguma coisa lá, algum equipamento, né? Então a luz é emitida pelo laser, ela incide aqui na superfície e ela é refletida e bate aqui no ponto C. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou traçar para fazer traçar o raio incidente e o raio refletido. A primeira coisa que eu vou fazer é achar o ponto simétrico do ponto F. Ponto simétrico você aprendeu lá, simetria no oitavo ano também, né? Simetria você fazia assim, cadê a setinha? Está aqui. O ponto F está a 6 quadradinhos, o simétrico dele está a quantos quadradinhos lá do outro lado? 6 quadradinhos. Então, ó, aqui é um espelho, então o objeto está aqui, a imagem dele vai estar do outro lado do espelho a mesma distância. Se aqui tem 6 quadradinhos, a imagem vai estar a 6 quadradinhos. Imagina que você está a 1 metro do espelho, a sua imagem vai estar a 1 metro lá atrás do espelho. Tá legal? Então, isso chama-se simetria. Então, ó, o ponto F ele está a 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. E o simétrico dele vai estar a 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Está aqui, ó, o simétrico. Tá vendo? Próximo passo. Primeiro passo, achei o simétrico. Segundo passo, eu vou ligar o ponto C com a imagem do ponto F, o simétrico do F. Ó. Tá vendo? Fiz uma linha tracejada. Agora eu vou traçar o raio incidente. O raio, lembra que eu falei, ó, o raio sai do raio laser, a luz, né, sai do raio laser. Cadê minha seta? Tá aqui. A luz sai aqui do ponto F, ela incide no espelho, ela vai incidir no espelho e vai refletir passando pelo ponto C. Tá aqui, ó. O raio de luz sai do ponto F, o raio, né, o laser, né? Ela sai lá do ponto F, incide no espelho e, opa, refletiu, incidindo no ponto C. Tá aí, ó, a construção simples. Primeira coisa, sempre traço simétrico. Liga o ponto C com o simétrico. Depois, ó, F, onde cruza o ponto, essa linha aqui no espelho, né? Liga o ponto F até o espelho, nesse ponto aqui. E traço o raio refletido, raio incidente, raio refletido. Exercício 2, vamos lá para o exercício 3. O exercício 3, ele fala assim, que tem dois amigos, né? Vou ler aqui para vocês, tá bom? Dois amigos desenvolveram um método para medir a altura de um edifício, usando um laser. Toda hora laser aqui, né? Então eles vão medir a altura desse prédio aqui, usando o laser, né? E um espelho plano, aqui está o espelho plano, aqui, ó, coloquei ele aqui, ó. E aqui tem uma rua separando, tá o prédio, e aqui tem um muro aqui, uma parede aqui, ó, paralela ao prédio, tá? E ele fala assim, um deles subiu ao topo do edifício, um dos amigos subiu aqui, ó, no topo do edifício com laser, tá? E direcionou o feixe de laser para o espelho aqui, ó. Olha só o que ele fez, ó. Ele acendeu o laser, a luz do laser incidiu aqui no espelho. Se ela incidiu, ela vai ser refletida. Quando ela incide, a gente traça uma reta normal. Ó, tá vendo? Ó?
a luz, ele foi lá em cima do prédio, direcionou a luz do laser para o espelho, a luz do espelho incidiu no espelho, refletiu, e ela vai tocar uma parede que tem aqui, ó, tá? Ele fala assim, o feixe refletido atingiu uma parede paralela ao edifício, em um ponto a uma altura de 150 centímetros, ou seja, 150 centímetros, para passar de centímetro para metro, divide por 100. Então, 150 centímetros, cadê minha setinha? 1,5 m, tá bom? 150 centímetros, 1,5 m, tá? A seguir, convencionaram que a distância entre a parede paralela ao edifício e um ponto a uma altura de 150 centímetros... cadê? Perdi aqui, ó. A seguir convencionaram que a distância entre a parede... Estava lendo outra linha. A seguir convencionaram que a distância entre a parede e o edifício era D. A distância entre a parede e o edifício era D. E verificaram que a distância do ponto de incidência da luz, o ponto de incidência da luz, à base da parede, a distância do ponto de incidência da luz, à base da parede era D sobre 15. Ó. Então a distância entre a parede e o edifício era D, e a distância entre onde a luz incidiu e a base da parede, D sobre 15. Pessoal, ó, essa distância aqui, como que você faz? Você faz D menos 15. D menos 15 dá 14D sobre 15. Você vai fazer D menos essa fração que é D sobre 15. Vai dar 14D sobre 15. Se você somar D sobre 15 mais 14D sobre 15, vai dar o quê? D. Tá legal? Bom, tá vendo aqui, ó, o que eu quero calcular? A altura do edifício. Então, ó, dá para você visualizar. Aqui tem um triângulo grandão e aqui tem um triângulo pequenininho. Adivinha que a gente vai fazer? Semelhança de triângulos para resolver essa altura aqui, ó, para encontrar a altura. Vou fazer esse triângulo, né, e esse triângulo. Vou fazer a semelhança de triângulos entre esses dois, ó, tá? O que diz a semelhança? A razão entre os lados correspondentes é sempre igual, dá sempre o mesmo valor. O que é razão? Uma divisão. Então, se você dividir um lado pelo lado correspondente no outro triângulo, dá um valor, tá bom? Sempre o mesmo valor. Então, ó, tá vendo? Ó, vou pegar a altura e vou dividir pelo lado correspondente no outro triângulo, que é a altura dele, ó. H dividido por 1,5 vai ser igual, ó, esse lado nesse triângulo corresponde a esse. Então vou fazer o maior dividido pelo menor, H por 1,5, o maior dividido pelo menor. Então 14D sobre 15 dividido por D por 15. Então vamos lá, o que vai sair aí, ó? Então ó, H dividido por 1,5 igual 14D sobre 15 dividido por lado correspondente, D sobre 15. Ó, eu fiz o maior pelo menor, o maior pelo menor, tá vendo? Ó, tá vendo essa fração aqui, ó? Eu posso cancelar D com D e 15 com 15. D com D dá 1, 15 por 15 dá 1. 14, isso daqui some, ó, D com D some, 15 com 15 cancela, some. Fica só o 14 desse lado, ó. O 1,5 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então fica 14 vezes o 1,5. Portanto, a altura do edifício é 21 metros. Pessoal, tá aí o exercício 3. Revejam a aula, estudem, façam a tarefa mínima, né? Ao terminar qualquer aula, vocês têm que fazer a tarefa mínima e a complementar, é claro, né? E até mais, estudem e cuidem-se. Um grande abraço e até mais.